Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê vitória. Hoje a gente vai entrar aqui no livro de Atos, capítulo 28, versículo de 1 ao 6. Quem puder pegar sua espada, sua Bíblia aí para acompanhar a palavra do Senhor. Capítulo 28, versículo 1. E havendo escapado então, souberam que a ilha chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de graveto e pondo no fogo uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, lhe picou a mão. E os bárbaros, vendo que a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida, e visto como escapando do mar, a justiça não deixa o viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que Paulo era Deus. Meus irmãos, Paulo foi aquele homem escolhido por Deus, um homem que perseguia os crentes, um homem que perseguia os homens de Deus. Mas quando Deus o chamou para que ele viesse fazer a obra, ele começou a pregar a palavra do Senhor por vários cantos, por várias cidades. Só que entenda uma coisa, meus irmãos. Paulo, ele perseguia, mas Paulo já estava sendo perseguido e julgado. Paulo já tinha sido julgado. Então Paulo teve que ir se apresentar a César. E nesse momento Paulo é mandado para a Itália, numa embarcação. Sendo que nessa embarcação, dentro dessa embarcação tinha 76 pessoas. Era uma viagem difícil devido ao tempo de chuva, devido à estação que chovia muito, muitos ventos fortes, tempestade. Só que Paulo, ele alerta o centurião. Paulo, ele alerta o soldado que não poderiam navegar naquele estado, porque poderiam causar prejuízo ao navio e causar prejuízo e morte às pessoas que estavam naquela tripulação, naquele navio. Só que não quiseram escutar Paulo. Não quiseram escutar Paulo. E ali, meus irmãos, quando eles estavam com aquele grande vento forte vindo sobre aquela embarcação, destruindo já a proa, aqui no versículo 41 diz assim: dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a proa abria-se com a força das ondas. Então
a ideia do soldado foi que matasse os presos para nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, lhe estofou a este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiramente ao mar e se salvassem em terra. E os demais que não soubessem nadar, usassem as tábuas. E assim aconteceu, e todos chegaram à terra salvo, todos chegaram na ilha de Malta. Porque eles já vinham sofrendo os vendaval, tempos difíceis. Já tinham tirado várias coisas de dentro desse navio, já tinham aliviado mais o peso e a carga desse navio. Só que o que acontece? O soldado, para que nenhum dos presos fugisse, porque a prioridade dele era Paulo. Ele queria matar todos aqueles homens para que não viesse fugir nadando. Só que quando eles chegam na ilha de Malta, o que era interessante ali, que Deus estava o tempo todo com Paulo. Porque no capítulo 27, versículo 23, diz assim: porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todo quanto navego contigo. Paulo, eu vou cuidar de todas essas pessoas que estão aí ao teu lado, porque Deus, ele não desampara os seus filhos. Só que entenda uma coisa, quem olha para essa mensagem vai dizer: não, mas se Deus estava com ele, por que Deus permitiu que esse navio encalhasse e que o vento viesse sobre esse navio e destruísse esse navio, colocando em risco a vida de muitos? Passaram muito tempo, muitos dias sem comer, porque já tinha acabado tudo, porque tiveram que se livrar de muitas coisas da embarcação. Só que entenda uma coisa, tinha um propósito de Deus ali sobre aquela ilha Malta. Porque vai ter momento que eu e você vamos passar por tempestade, vamos passar por situações difíceis que a gente não vai entender por quê. Porque o Senhor, ele tem um propósito. O Senhor, ele quer salvar pessoas, o Senhor, ele quer salvar almas, o Senhor, ele quer curar. Então é necessário que a gente passe por algumas situações para que outras pessoas venham ser abençoadas, onde outras pessoas venham ser tocadas pela presença de Deus, onde outras pessoas venham ser curadas, ser salvas, ser libertas, ser transformadas. Porque quem vai olhar para essa mensagem vai dizer: não, se o Senhor está com ele, por que ele passou por isso? Por que o Senhor permitiu que ele passasse por isso? Porque eu tenho um propósito do Senhor. A gente vai chegar mais lá na frente. E eu vou explicar qual era o propósito do Senhor permitir Paulo passar por essa situação. Porque uma coisa eu quero te dizer: se Deus não quisesse salvar outras pessoas nessa ilha, ele não tinha permitido. O Senhor, ele tinha segurado aquele barco nas mãos dele e levado Paulo até César. Mas o Senhor tem um propósito. Muitas vezes a gente não vai entender os propósitos do Senhor. A gente só vai entender depois, quando passou tudo, quando acontecer, mais na frente a gente vai entender: esse era o propósito de Deus. Mas antes a gente não vai entender. Não adianta, porque a gente não vai entender o propósito do Senhor. E estando em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionantemente bondade para conosco, prepararam uma fogueira e receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de graveto e o lançado ao fogo.
Meus irmãos, entenda aqueles habitantes, aqueles nativos da ilha Malta. Olha como Deus estava sobre a vida daqueles homens. Tudo está no controle de Deus. Porque quem é que consegue fazer uma fogueira grande em um lugar onde está chovendo? Onde não tem cobertura, onde não tem nada para cobrir. E ali eles fizeram uma fogueira para receber a tripulação daquele navio. "76 almas, nenhuma se perdeu." Olha como Deus é maravilhoso. Nenhuma. Vai ser momento que você vai passar por situações e o Senhor não vai permitir que ninguém toque em você. Deus não vai permitir que o inimigo tire a vida de ninguém que está ao seu lado, porque o Senhor, ele tem um propósito. Quando ele tem um propósito, ele cuida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Só que Paulo, entenda uma coisa, meus irmãos, Paulo, quando ele chegou ali naquela ilha, quando ele estava ali, aquela fogueira já estava diminuindo, aquela fogueira precisava ser colocado mais lenha, precisava colocar mais madeira, precisava colocar mais graveto. E Paulo, sendo um homem de Deus, um bom homem, querendo sempre estar ajudando, sempre estar disposto a ajudar, ele foi atrás de graveto, recolhendo graveto ali debaixo de chuva, debaixo daquela ilha ali. Só que ele traz para si um bocado de graveto para botar na fogueira. Sendo que dentro daquele graveto tem uma víbora, uma serpente, uma cobra que está escondido, está em oculto. E Paulo não viu. Porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele é sujo. O inimigo, ele é traiçoeiro. Enquanto ele estava querendo fazer o bem, ajudando, aquela víbora estava em oculto para querer dar o bote na vida de Paulo, para querer tentar parar Paulo. Mas quando Deus tem um plano na minha e na tua vida, ele não vai permitir que você morra. E naquele momento que Paulo lança os gravetos sobre a fogueira, aquela víbora, ela não suporta o fogo, a quentura, ela não suporta a luz daquele fogo, ela não suporta. E quando ele lança o graveto na fogueira, ela pula e ataca, fica grudada na mão de Paulo. Porque Deus, ele faz assim. Aquela serpente, aquelas víboras que estão em oculto, o Senhor permite situações para que aquelas víboras que querem estar ao nosso derredor, querem estar em oculto, querem estar escondido. Deus, ele permite situações para que aquela víbora venha se revelar, aquela víbora venha se mostrar quem ela realmente é, aquela pessoa usada pelo próprio inimigo, aquela pessoa que age igual essa serpente, fica ali nas espreitas, nas escondido. Mas Daniel 2:22 diz que Deus, ele traz à tona o que está em oculto, o que está escondido. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque a serpente, ela não suporta a luz que está sobre a sua vida, ela não suporta a presença de Deus na sua vida, ela não suporta a luz do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Quando ela chega perto, ela tem que se manifestar. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Porque a luz não se mistura com as trevas. E uma víbora espantada com o calor agarrou a sua mão. E assim que os habitantes lhe viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: meus irmãos, a víbora entre os gravetos secos é o símbolo da ação de Satanás, numa tentativa de esconder e atacar de surpresa os servos do Senhor.
Quando essa víbora é levada ao fogo da presença de Deus, o calor do Espírito Santo gera incômodo, fazendo com que os inimigos se manifestem e parta em retirada. A unção que estava sobre a vida de Paulo era mais forte do que o veneno da serpente. E assim também acontece com todos aqueles que estão cheios do poder do Espírito Santo de Deus. O fato é que a víbora abocanhar a mão de Paulo nos ensina como Satanás tenta nos frear utilizando nossas ferramentas de trabalho, que neste caso era a mão de Paulo. A mordida não aconteceu somente pelo fato da víbora fugir do fogo. Foi um golpe de retaliação, um último golpe antes da derrota, um último golpe antes dela morrer. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Assim como Paulo, que não se importando com a víbora, de pronto lançou no fogo. Porque é o lugar dela. E o que deve ser a nossa atitude? Há pessoas agindo como uma víbora, sendo usada como instrumento de Satanás, destilando seu veneno para nos prejudicar. Mas para esta víbora tem o fogo, o poder do Espírito Santo para o consumir. Com a víbora não se brinca, nem se perde tempo em diálogo. Lança no fogo, é o lugar de toda víbora. Meus irmãos, o fogo do Espírito Santo, que deve ser alimentado pelos gravetos da nossa oração, da santidade, da santificação, leitura da palavra, do ensino e a prática da palavra de Deus. A fogueira do avivamento precisa se manter acesa, caso ao contrário, a frieza, a empatia espiritual não prevalece. Quem gosta de fogo faz como Paulo, se preocupa em juntar graveto para aumentar o fogo, não deixar apagar. Não importa se a víbora irão lhe morder. Quem tem o poder de Deus não teme a mordida da víbora. O que não gostam de fogo irão lhe criticar. Meus irmãos, entenda uma coisa: como é que você vai espantar, você vai lançar fora no fogo essas víboras que estão ao seu derredor? Porque hoje o Satanás ele está tão astuto que ele não está mais tirando ninguém da igreja, ele está usando dentro da igreja, aonde quer levantar pessoas que fiquem ocultos, lançando veneno, querendo nos atrapalhar, querendo nos atacar, querendo desinflamar, querendo parar o que Deus tem sobre a nossa vida. Mas o que eu acho tão maravilhoso quando a gente serve a Deus é porque, por mais que a víbora esteja em oculto, o Senhor traz à tona. Ela pode estar escondida no meio dessa panelinha aí na igreja, ela deve estar escondida nessa panelinha da família, ela pode estar escondido, manipulando ali, pronto para dar o bote, mas o Senhor ele cria situações, porque o Senhor ele cuida de nós, porque a palavra de Deus lá no Salmo 105 versículo 15 diz: ai daqueles que tocam um dos meus ungidos. O que foi que aconteceu com a serpente quando ela tocou na mão de Paulo, quando ela tocou no ungido do Senhor? Morreu, foi para o fogo, foi queimada, não suportou. O Senhor até permite você ser picado, mas o veneno não vai lhe fazer mal algum. Porque Ele permite situações para que venha mostrar quem são essas serpentes, essas cobras venenosas, essas víboras que estão ao nosso redor, sem a gente saber. Mas aquele que tudo vê, aquele que nada sai do seu controle, nada sai
sua visão. Entenda uma coisa, meus irmãos. Paulo estava fazendo uma coisa boa. Quando você que é crente, quando você que é cristão, você que faz a obra, está fazendo uma coisa boa, sempre vai aparecer uma víbora para tentar lhe parar. Mas Deus vai fazer aparecer essa serpente, essa víbora venenosa. Deus vai fazer com que ela se revele. Como, irmão? Como é que eu posso fazer para que essa serpente venha se mostrar, sair do oculto, orando, jejuando? Alimente o fogo do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Alimente a presença de Deus que está sobre a sua vida. Como Paulo estava recolhendo graveto para aumentar o fogo ali. Faça que nem Paulo fez. Comece a juntar graveto. Comece a orar mais. Está ali lavando louça? Ore. Está ali lavando roupa? Ore. Está lavando o banheiro? Comece a orar para Deus. Está varrendo a casa? Comece a orar. Está fazendo comida? Comece a orar ali, clamar. Comece a jejuar. Irmão, eu não consigo jejuar. Comece aos poucos. Faça meia hora. Irmão, mas meia hora é muito pouco. Faça meia hora para você ver como essas meia hora vai demorar a passar. É assim que você está alimentando a presença de Deus sobre a sua vida. É assim que você está alimentando o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida. É assim que Deus vai descer sobre a sua vida a unção de labareda de fogo, que quando essa víbora chegar, porque às vezes a gente não entende. Senhor, eu não ataco ninguém. Pai, eu não saio daqui de casa para tocar na vida de ninguém. Pai, eu não saio daqui, eu não me preocupo com a vida de ninguém. Por que essas pessoas têm tanta inveja, têm tanta raiva da minha vida? Por quê? Porque Satanás, no jardim do Éden, o que foi que Satanás se transformou numa serpente? Você é um escolhido. Adão e Eva eram escolhidas do Senhor. E Satanás foi lá. Quando você é um escolhido do Senhor, Satanás ele vai se manifestar de várias formas. Hoje em dia ele está usando muitos crentes para tentar nos parar, frear. Hoje em dia o que tem de crente feiticeiro. Hoje em dia o que tem de pastor querendo derrubar as ovelhas. Hoje em dia o que tem de bispo, apóstolo, presbítero querendo atacar, destruir aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Pessoas sendo usadas pela própria serpente. Só que esses eles são assim que nessa serpente ele fica escondido. Eles ficam escondidos, achando que ninguém está vendo, achando que eles estão fazendo, mas ninguém, eles estão ali na surdina, eles estão ali tranquilo, ninguém sabe, eu estou agindo dessa forma, estou tentando, jogando meu veneno ali. Porque, meus irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Não se preocupa, porque que nem ele falou para Josafá, não se preocupa. Essa luta tu não vai ter que pelejar, essa luta é minha. Quem te escolheu foi Deus. Quem vai quebrar, quem vai pisar na serpente, quem vai lançar a serpente no fogo é Deus. Mas como é que você faz isso? Juntando graveto. Hoje você fala assim, eu vou juntar graveto, a partir de hoje eu vou começar a juntar graveto. A partir de hoje eu vou começar a alimentar o fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. A partir de hoje eu vou começar a buscar mais, juntar mais graveto, porque eu quero ver esse fogo grande. Eu quero estar numa presença
Senti a presença do Deus vivo tão grande, que eu vou começar a juntar esse graveto. Não pare de juntar graveto, continue orando, continue buscando, continue lendo a palavra, se alimentando, colocando, enchendo a sua mente com as palavras do Senhor, porque você quer. Você que gosta de ouvir notícia, você que gosta de ler, começa a ler a palavra do Senhor, se alimentar. Por quê? Porque aqui tem várias histórias, aqui tem várias passagens onde Deus tem operado, aqui tem várias passagens onde o poder de Deus desceu sobre essa terra e operou maravilhas. Comece a se alimentar, comece a juntar graveto, comece a juntar sua família. Fala, olha, agora, a partir de agora a gente vai começar a juntar graveto. Aqui a nossa casa vai ser o fogo do Espírito Santo aqui. Aqui na nossa casa a gente vai acender uma fogueira. A gente vai começar a juntar graveto, não importa. Porque quando essa serpente que estiver escondida na casa, essa serpente que estiver escondida no banheiro, essa serpente que estiver escondida do lado, essa serpente que estiver escondida no nosso quarto, essa serpente que estiver escondida debaixo da cama, ela vai se manifestar e Deus vai lançar ela sobre o Comece a juntar graveto. Comece a juntar graveto. Comece a juntar graveto. Comece a orar, comece a buscar, comece a jejuar. Não para, não para. Porque se você não continuar juntando graveto, o que vai acontecer? O fogo vai se apagar, a presença de Deus vai se afastar da sua vida, o Espírito Santo vai se afastar da sua vida, e você não você vai ficar fragilizado, você está abrindo brecha onde a serpente vai lhe picar e o veneno ainda vai lhe matar. Xarabalá, suri, calabassuri, me decai. Glória a Deus. Comece a juntar graveto em tempo e em fora de tempo. Porque essa víbora vai se revelar. Essa pessoa que está ao seu redor, no seu grupo de oração, no seu grupo assim de célula, no seu grupo que anda com você evangelizando, mas é uma víbora que está em oculta aí, escondida, porque quando você vira a costa, ela quer lhe atacar. O Senhor vai derrubar essa serpente venenosa, usada pelo próprio Satanás. Porque o que tem de serpente hoje oculto nas igrejas, hoje você não sabe quem é crente e quem é a serpente usada pelo inimigo. Comece a sacudir essa serpente. Lance essa serpente no fogo. Porque quando você tem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, você vai incomodar muita serpente. Ela não vai suportar a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Essa serpente venenosa, que acha que o veneno dela vai lhe ferir. Mas quem é escolhido e cheio da presença do Espírito Santo de Deus, quando você é cheio de Deus, essa serpente ela pode até lhe picar, porque o Senhor vai permitir, mas o veneno não vai lhe fazer mal algum. Quando aqueles homens olharam, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurado na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não vai deixar viver. Como se dissesse assim, a justiça divina não vai deixar ele viver, porque era um homicida. Sabe por quê, meus irmãos? Você sabe por quê? Porque quando a gente está passando por luta, quando vem situações sobre a nossa vida, que é tudo permissão do Senhor, porque o Senhor permitiu que o Senhor levou Paulo até naquela ilha ali, porque o Senhor queria operar milagre. Mas, quando você vem situações sobre a nossa vida, pessoas vão se levantar para nos julgar. Vão querer nos julgar.
Por quê? Vão dizer, não é crente? Por que ele está passando por isso? Não é crente? Por que ele está enfermo? Não é crente? Por que ele está desempregado? Não é crente? Por que ele está passando essa luta na vida conjugal? Não é crente? Por que os seus filhos estão agindo dessa forma? Não é crente, só vive na luta. Primeiro, entenda uma coisa. O Senhor, Ele não nos promete. A palavra do Senhor é bem clara. O Senhor, Ele não promete que a gente vai ter uma vida feliz, uma vida de vitória, uma vida de alegre o tempo todo, não. Por quê? Porque o nosso mundo não é esse. A gente está vivendo uma passagem aqui por esse mundo, porque a gente vai voltar para casa, a gente está lutando dia por dia para voltar para a casa do papai. Aqui a gente é apenas um peregrino nessa terra, mas pensa ao contrário, eu acho que a gente vai viver eternamente nessa terra, porque o Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja, mas todo dia você vai lutar, você vai ter que enfrentar as muralhas de Jericó, você vai enfrentar o mar, você vai passar pelo deserto, você vai viver na terra de Lodebar, você vai passar pelo estreito. Por quê? O Senhor não promete que a gente vai viver uma vida rica, uma vida... não, porque a nossa luta não é para esse mundo. A nossa luta é para que a gente venha voltar para casa. Entenda uma coisa. Você que às vezes luta tanto pelas coisas desse mundo, você que luta tanto por cargo, por título, você que faz as coisas para a igreja, entenda uma coisa, faz as coisas para a igreja, não faz para Deus, faz para a igreja. Tem uma grande diferença fazer para Deus e fazer para a igreja. É como se você estivesse numa empresa, você está fazendo para a empresa, você não está fazendo. Entenda uma coisa, a gente que foi escolhido, a gente está caminhando por esse mundo para voltar para a casa do papai, para voltar para casa, Fale assim, hoje eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa, vou continuar lutando porque eu quero voltar para casa, vou continuar juntando graveto porque eu quero voltar para casa, vou continuar na luta porque eu quero voltar para casa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que foi que Paulo fez? A cobra que estava escondida no meio dos gravetos, que Paulo trazia para ser queimado, ao sentir o fogo, mordeu a mão de Paulo e ficou grudada. Mas o que foi que Paulo fez? Sacudiu a mão e seguiu em frente. Joga essa serpente. Paulo sacudiu a serpente foi jogada novamente no fogo e ela morreu. Quando ele recebeu a picada, doeu. Paulo deve ter sentido a dor. Assustou Paulo. Mas Deus guardou e abençoou. Então é hora de seguir em frente. Sacode essa víbora no fogo e siga seu caminho. Não deixe se parar para essas víboras venenosas. Muitos hoje estão querendo parar. Por quê? Porque tem umas víboras escondidas. Quando elas vêm, quando você ora, fala, Senhor, mostra quem é que está fazendo as coisas em oculto, quem está escondido. Quando o Senhor mostra... Por quê? Porque vai ter pessoas que vai chegar perto de você, o Senhor vai criar situações, para quê? Porque quando você vai querer fazer alguma coisa, ela vai começar a ficar em coma.
se incomodar. Ela vai começar a soltar os venenos dela. E você vai entender que é Deus sobre a tua vida, mostrando quem são aquelas pessoas. Porque eu vou te contar, meus irmãos. Eu vou te contar. Tem víbora que você olha, pensa que é um amor de pessoa. Ela vive tanto em oculto ali, escondido, ela age de uma forma aonde a gente está na frente dela, segurando ela, abraçando ela, mas a gente não vê que ela é uma víbora. Ainda sorri, mas no momento certo ela vai querer dar o bote. Mas entenda uma coisa. Salmo 105, capítulo 105, versículo 15. Capítulo 15. Ai daqueles que toquem um dos meus ungidos. Ai daqueles que toquem um dos meus ungidos. Por quê? Paulo, ele sacudiu a serpente e jogou novamente no fogo. E ela morreu. Não se preocupa. Porque tem serpente que o Senhor vai tocar, vai tirar. Umas vão parar no leito. E se não continuar, e se não parar e querer continuar usando outras serpentes, ele faz descer a sepultura que nessa serpente morreu. Porque muitos confundem Deus. Muitos têm uma opinião errada de Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus ele não faz isso. Não, faz. Muito mais. Tenta bater de frente com ele. Tenta tocar em um daqueles que ele escolheu. Porque entenda uma coisa, quem foi que escolheu Paulo? Quem foi? Quem foi que apareceu para Paulo? Paulo, agora você, Paulo, vai levar minha palavra. Paulo, você vai pregar minha palavra. Agora você vai ser perseguido por amor a mim. Quem foi que escolheu Paulo? Paulo, ele estava indo para onde? Caçando os crentes, querer matar os crentes. Quem foi que parou Paulo no meio do caminho? Paulo caiu do cavalo e chamou Paulo. Agora você vai fazer a minha obra. Ou você faz a minha obra, ou então minha mão vai descer sobre a sua vida. Tirou até a visão de Paulo. Foi Paulo que pediu? Não. Quem foi que escolheu? Foi Deus. Quem foi que te escolheu? Não foi Deus? Então não se preocupa, porque essa serpente que está escondida, ou ela sai do oculto e foge enquanto há tempo, ou ela vai cair no fogo da presença de Deus. Por quê? Porque entenda uma coisa, a obra é de Deus. Os planos é de Deus. Nenhum dos seus planos vão ser frustrados. Voltando mais um pouco aqui. Aonde Davi estava? Davi estava lá no pasto. Davi pediu para ser rei. Davi pediu para ser escolhido. Deus falou com Samuel, o profeta Samuel. Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá eu vou te mostrar quem eu estou escolhendo para um novo rei. Quem eu escolhi. Ele ainda fala assim, quem eu escolhi. Quem foi que Davi pediu? Não pediu. Você foi escolhido. Os planos pertencem a Deus. Quando eu vou bater de frente, querer atrapalhar, eu estou querendo atrapalhar os planos de Deus na sua vida. E aí, meu irmão, se prepare. Se prepare. Só que aqueles homens começaram a julgar Paulo. Começaram a julgar. Vendo Paulo com a víbora ali agarrada na mão, julgaram errado Paulo. Os nativos passaram que Paulo iria morrer. Olha, esse homem aí, daqui a 1 hora, 2 horas, o veneno vai começar a se espalhar pelos braços, pelo corpo. Eu não dou 2 horas para esse homem vir morrer, perecer.
Começaram a julgar. Porque esse daí ele era um homicida, mas a justiça não está deixando ele viver, a justiça está vindo sobre ele escapou do navio, ele escapou do naufrágio, mas da serpente, do veneno da serpente, ele não vai escapar. Mas Deus era na vida de Paulo, porque aquele que te escolheu, ele te sustenta, aquele que te escolheu, ele é contigo, como diz Salmo 91:11, darei ordem ao meu anjo ao teu respeito, porque Salmo 91:7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Josué 1:9, que nem Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo, vai em frente que eu sou contigo, vai em frente que eu vou tirar essa serpente, eu vou mostrar quem é essa serpente do teu lado. Continue ajuntando o graveto, continue me buscando, continue fazendo a minha obra, continue levando a minha palavra, continue me buscando verdadeiramente. Abre teu coração, porque eu sou contigo. Aleluia. Imediatamente eles ficaram esperando a dor chegar ao braço de Paulo, o veneno correr nas suas veias, e Paulo vinha a perecer em grande agonia. Mas nada disso aconteceu, porque quiseram fazer um julgamento errado, fizeram o julgamento errado de Paulo. Muitas vezes, meus irmãos, recebemos julgamento errado. Nem toda prova é pecado, assim que nem todo pecado é prova, pois existe uma diferença entre a aprovação e a tentação. A aprovação, ela vem da parte de Deus, com a vista a nos purificar e abençoar. Entretanto, a tentação vem à nossa vida como vista a nos destruir, nos envergonhar e nos desviar. Todo problema, meus irmãos, pode ser tanto uma provação como uma tentação. Mas como passamos o período em que vão nos dizer se aquilo foi provação ou tentação? Se eu passar uma prova orando, jejuando, crendo, esperando em Deus e louvando o nome dele, isso é provação e serei aprovado. Se por outro lado eu pecar e me desviar e errar e começar a dizer besteira para Deus, isso então virou uma tentação e Deus precisa me erguer novamente. Por quê, meus irmãos? Porque como fizeram com Paulo, pessoas julgam que todo problema que exista conosco seja por causa do pecado. Pecado é oculto, pecado claro. A retirada da unção que estava sobre a vida de Paulo era mais forte. Jó não tinha pecado e foi duramente atacado pelo inferno. Nunca os devemos julgar. E começaram a julgar Paulo, os nativos. Começaram. Mas quando passou do tempo e viram que Paulo, não aconteceu nada com Paulo, já tiveram outra visão de Paulo. Não, esse daí ele não é um assassino, esse daí ele não é um perverso, esse daí é esse daí é Deus. Ainda confundiram Paulo dizendo que Paulo já era Deus. Porque é assim que vão fazer, vão querer lhe julgar. Porque você está passando por luta, vão querer te julgar. Não deixe de fazer as coisas porque estão te julgando. Levante a sua cabeça e vá em frente. Não olhe para o julgamento. Porque entenda uma coisa, meus irmãos. Eu sou ser humano, você é ser humano. Eu sou melhor do que Jesus? Não. Você é melhor do que Jesus? Não. Jesus passou por julgamento, por que eu e você não vamos passar? Só que Jesus não deixou aquilo ali entrar no seu coração, não. Jesus continuou levando a palavra, Jesus continuou caminhando, Jesus continuou indo. E foi o que Paulo fez. Paulo não ligou porque Deus era com ele. Se ele foi para aquela ilha de Malta é porque Deus tinha um propósito naquela ilha e ele ficou ali.
Muito simples. A cobra picou, Satanás tentou armar laço contra a vida de Paulo. Paulo sacudiu a cobra e jogou a víbora no fogo. E a víbora acabou morrendo ali, queimada. Porque essas pessoas que vão chegar perto da sua vida vão ser queimadas pela presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque, meus irmãos, algumas vezes fazemos algo que o diabo se levanta com muita fúria. Isso pode até nos causar um medo momentâneo ou dor. Mas se não desistirmos, o que estamos fazendo é o que vai matar essa serpente. Ou o problema que se levantou. Se você começou a pregar a palavra, fazer a obra, se dedicar, você vai começar a ser atacado pelo inimigo. E essa serpente vai acabar sendo morta. Sabe por quê? Porque quando você começa a juntar graveto, começa a se posicionar, começa a pregar, começa a louvar, começa a orar, começa a jejuar, começa a se dedicar, isso vai incomodar Satanás. Então você está no caminho certo. Sabe por que Deus levou? Porque existia um homem ali naquela ilha de Malta. Versículo 7. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, a qual nos recebeu, nos hospedou por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo e com febre, disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais nos distinguem também com muitas honras, havendo de navegar nos proveiros das coisas necessárias. Tinha um homem, o pai de Públio, que estava enfermo, que já estava perecendo, mas Deus levou Paulo até aquela ilha, porque Deus queria, através da vida de Paulo, curar aquele homem, e não só aquele homem, mas a palavra do Senhor está dizendo no versículo 8, no versículo 9, que não só, mas todo aquele povo que estava sobre aquela cidade, sobre aquela ilha, e foram até Paulo, e através da vida, Deus curou através da vida de Paulo muitas pessoas, e eu creio que não foram só curados, mas também foram salvos, porque quando viram que Deus era na vida de Paulo, viu que era um homem de Deus, eles começaram a querer dizendo, eu quero esse Deus para mim, eu quero para mim também. Começaram porque Deus, ele só não cura, mas ele traz a paz de espírito. Deus, ele só não cura, mas também ele renova. Deus, ele só não cura, mas também ele nos fortalece. Deus, ele só não cura, mas também ele segura a nossa mão. Ah, meus irmãos, não pare. Nem toda a luta que você está passando é para luta que você está passando não vem para derrota não, mas é o propósito do Senhor. Porque aquele homem foi curado, aquelas pessoas da ilha foram curadas, e eu creio também que foram salvos. E ali, eles, antes de embarcarem, antes de voltarem, ele supriu, deram para Paulo, para os tripulantes, alimento, provisões. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Vai ter momento que a gente vai passar por luta, vai ter momento que a gente vai passar por situações, mas é o propósito do Senhor. O Senhor quer salvar pessoas, o Senhor, ele quer salvar a alma. Glória a Deus. Fique com essa palavra, meus. Continue ajuntando
graveto. Continue buscando. Continue orando. Continue levando a palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar cada um de vocês e lhe dar vitória, em nome de Jesus.